Boa noite, pessoal. É com imensa gratidão e alegria que nós recebemos todos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. E hoje o nosso tópico está finalizando a parte do desgosto da vida, suicídio. Agradecemos a presença de todos, sempre com muita humildade, sabendo de todas as nossas imperfeições, pedindo que, caso vocês queiram, possam manifestar, perguntar, questionar, fica à vontade. E nós todos estamos aqui para reforçar e aprender. Olha só, estamos também, a Dani hoje vai ler uma mensagem para nós, né, para a gente começar, e a Carol vai ler as perguntas e nós vamos fazer os comentários e as compilações para reiniciar o estudo. Agradecendo a todos pela participação, toda a equipe do Dr. Pedro Luiz, e é muito importante que vocês nos auxiliem no estudo. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Mediunidade e intuição. Ser médium é também intuir, compreender sem necessidade de muitas palavras, ter uma percepção que na maioria das vezes não se detalha, penetrar o espírito da lição, inclinar-se com mais frequência no auxílio aos outros, tomar a iniciativa de servir, espiritualizar a existência, tomar-se dócil às sugestões benfazejas do alto, instrumento passivo do verdadeiro amor entre as criaturas, apontar caminhos, fazer luz na escuridão, estar em transe natural e constante com a verdade, comungar com a grandeza do universo, ter espontâneo acesso às indefectíveis leis que regem o equilíbrio da vida. Vamos lá? Fazendo a nossa oração, pedindo aos bons espíritos e aos amigos espirituais para nos orientar e nos auxiliar. Mestre Jesus, é com imensa alegria que a equipe da Fraternidade Espírita Amor e Caridade inicia mais um estudo nesta quinta-feira, agradecendo, Senhor, as bênçãos de Maria de Nazaré e as vibrações do Teu amor, Jesus, com o amparo da equipe de Dr. Pedro Luiz, agradecidos estamos. Agradecendo também, Senhor, a cada um de nós, pelos nossos mentores, e todos os irmãos encarnados e desencarnados, em sintonia com esta live, com este estudo, possam encontrar, Senhor, todos os fragmentos de luz, de paz, de renovação. E mais do que nunca, Senhor, nesta alegria deste dia, na renovação de um novo falar, nos exemplos do Mestre Jesus, que nós possamos nos inspirar, levando alegria e sorriso, mentalmente, de coração, para todos que trabalham cuidando dos doentes. Que possamos enviar abraços para todos aqueles que agora estão tristes, desanimados, com medo. Recebam a luz da coragem, da força e de um novo dia. Aos irmãos que estão nos hospitais, que se fortaleçam na fé, que essa imunidade possa subir e todos terão a bênção e a gratidão do Cristo nos impulsionando para a cura. Que nós possamos curar, Senhor, em cada um de nós, encarnados e desencarnados, curar o desânimo, curar a tristeza, e que possamos, no exemplo do Cristo, cada um de nós, passarmos a emanar a alegria, o sentir o próximo, o olhar o próximo, pensar coisas positivas e mudar essa esfera magnética do planeta com pensamentos da cor das flores, da cor do céu, brilhando como as estrelas, desejando bem para todo mundo, enviando através dos nossos olhares, do nosso olhar, aquele olhar de empatia, de simpatia e de amor a todos. Enviando em nossos pensamentos abraços
que dá alegria e perfuma a vida de todos. Que assim seja. Que assim seja. Não é? Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo, então, das penas e gozos terrestres, parte 4, capítulo 1, desgosto da vida, suicídio. Questão 950. Pergunta: que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura: que faça o bem e mais cedo estará de lá chegar, pois matando-se retarda a sua entrada no mundo melhor e terá que pedir lhe seja permitido voltar para concluir a vida a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falsa, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Pessoal, quando nós falamos, né, do suicídio, do desanimar, a gente falou semana passada no capítulo 19, no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que dizia que a fé é a mãe da esperança e da caridade. E no capítulo, né, Bem-aventurados os aflitos, no mesmo Evangelho, nós temos no tópico 14, suicídio e loucura, em que os amigos do plano maior ditam o seguinte: o que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Nós falamos de Jesus, né, em que o exemplo que arrasta. Muitos de nós estamos presos em estatísticas deprimentes, em notícias catastróficas. Nunca foi negado a ninguém neste planeta o conhecimento que o nascer tem o período do partir. O chegar tem a hora de partir. E essa hora de partida seja feita a vontade do Pai. Não vamos sofrer por antecedência e nem levar outras pessoas a uma angústia. A esfera do planeta já nos pede, neste momento, esperança, força. João, capítulo 16, versículo 33. O que o Cristo disse aos seus discípulos quando eles estavam tristes, ansiosos e temerosos? O que ele diz? Tenho-vos dito que para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os discípulos somos todos nós que estamos aprendendo. Apóstolo é quando a gente já dá conta de passar pela expiação, pela provação e arrastar. Amigos espirituais dizem, né? Muitas pessoas às vezes que fica contando muita historinha e realmente fazer um estudo minucioso, aprofundado, com o sentido histórico da época, o que significava. Esse estudo é muito bacana, né? Um estudo muito valoroso e que daqui a um tempo todos nós vamos conseguir fazer um estudo mais aprofundado. Mas neste momento nós precisamos conhecer essa obra, o Livro dos Espíritos, que ela é basilar, é a base, o suporte, e que tudo de consolação prometida está escrito nela. E quando Cristo disse, né, que nos enviaria um Consolador, é este ensinamento. E quando Paulo dizia, ao ser perseguido, porque de perseguidor de cristão, ele passou a ser um grande defensor e perseguido, porque se tornou cristão. E Paulo dizia que nós devíamos em tudo dar graça. Mas ele nos ensinava que o exemplo de Jesus, né, ele dizia: a letra mata e o exemplo arrasta. A letra mata porque naquela época de Paulo, do Cristo, a letra, gente, era a lei. Quando condenava alguém, era a morte. E ele dizia que a lei, seguir cegamente o que está escrito, isso nos deixa cegos, mata. Mas ele diz que o exemplo arrasta. Os amigos espirituais nos dizem que o exemplo não é só uma forma a se seguir, é a única forma de se ensinar e educar alguém, pelo exemplo, pelo amor. E quando Cristo vem nos ensinar, né, a gente está falando aqui, a questão 950, nós às vezes estamos querendo ser mais realistas do que o Cristo. Se nós conhecemos, os cientistas reconhecem que só 5% de tudo que existe na vida e no universo é de conhecimento da ciência humana, os outros 95%
Quem somos nós para falar que temos conhecimento e negar uma verdade que é da lei divina, né? Então, diante disso, nos faz refletir aquele que se mata para... Ele quer chegar mais rápido no plano espiritual, quer ser feliz, né? Então, ele quer ficar livre das dificuldades. E aí, o que é isso? Todas as vezes que nós agredimos o amor do Cristo, o amor dos nossos pais e nos matamos, nós cometemos a maior violência. Joana de Ângeles, ela dizia que a pior das opções que um ser humano pode tomar é o suicídio. E hoje, assistindo um vídeo do Chico no programa Pinga Fogo, ele dizia, perguntaram para ele, você convive com alguém que foi suicida no passado? Então ele falava da situação deprimente com que ele via os amigos e muitos que ele ia atender em situações deploráveis por causa de um suicídio em outras eras, né? A demência, a falta, sem poder falar, sem ver, dores atrozes, dificuldades enormes. E ele dizia que às vezes ele via no perispírito a bala no ouvido e a pessoa com extrema dificuldade de se manifestar, porque ele dizia que o nosso corpo é muito sagrado para que nós possamos deteriorá-lo. E ele dizia que conforme nós vamos deteriorando a nossa condição física, a forma também como se mata, ele traz sofrimentos atrozes e terríveis. Minha irmã até chamou atenção semana passada que eu falei de fé e esperança, porque nós estamos vivendo numa época muito difícil. E ficarmos falando, olha, o suicida vai sentir e vai ver milhares de vezes aquele ato, aquela dor. Alguns irmãos falam assim, não, nós não podemos falar. Cada caso é um caso, mas não existe suicídio sem grande sofrimento e dor, porque não se mata a vida. O desapontamento de estar do outro lado, a dívida que se criou, e o que é mais grave, a dívida que se criou porque todo aquele motivo que nós desanimamos, seja ele desilusão, depressão, orgulho, dificuldade financeira, né? E muitas vezes nós suicidamos e deixamos bilhetes para agredir o outro. No livro Céu e Inferno, o jovem lá que se suicidou, depois ele fala, eu nem gostava tanto dela, mas eu queria que ela sofresse e que a sociedade inteira tivesse raiva dela pela minha morte. Ele reconhecia que nem a amava muito. Então é um ato de orgulho. E nós, desde o momento em que nós nascemos, nós sabemos que temos um momento de partir. Não temos que apavorar, temos que nos fortalecer e viver da melhor maneira possível. Aqui está falando, né? Ah, mas por quê? E se a pessoa se mata porque ela quer ir embora mais depressa e ser feliz? Enquanto há vida, nós não entendemos aquelas pessoas dilaceradas em leito de hospital, destruídas, e a pessoa não desencarna. E é um sofrimento terrível. E aí, o que acontece? O que foi dito? Mas como é que pode a pessoa nessa decrepitude, passando por tanto sofrimento? E aí, eles não pode desligar um minuto, aliviar. E os amigos espirituais dizem, enquanto há vida, há ensinamento, há aprendizado. Alguns de nós gastamos frações de segundos para perdoar, para admitirmos um erro, para entendermos tudo que nós fizemos que não foi bom, para ter coragem de olhar para nós e perceber que naqueles momentos finais a gente não foi tão vítima assim, né? Que muitas vezes nós fomos algozes. E é nesses momentos finais, no suspiro final, que muitas vezes nós aprendemos a perdoar. E aí nós começamos já a entrar numa nova era. Nenhum minuto, nenhum segundo se perde. Tudo é ensinamento. Triste daquele que acha que quer abreviar, o que quer ser esperto. Não existe atalho. Nós precisamos ter a dignidade de sabermos que, enquanto estamos aqui, precisamos fazer de tudo para respeitar o nosso corpo em cada segundo. Que Deus sabe este momento. Que assim seja. Que assim seja. Questão 951. Pergunta. Não é, às vezes, meritório o sacrifício da vida, quando aquele que o faz visa salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Resposta.
Isso é sublime, conforme a intenção, e em tal caso o sacrifício da vida não constitui suicídio. Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado, se tem o orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício, e não raro quem o faz guarda oculto um pensamento, que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Tem um comentário de Kardec, mas depois a gente vai ler. Vou ler depois, Carol? Comentário de Kardec? Não, eu vou ler o de Kardec, então. Allan Kardec. Todo sacrifício que o homem faça à custa da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta da prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno, a que maior apreço dá o homem, não comete atentado ou que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes, cumpre um sacrifício. Mas antes de o cumprir, deve refletir sobre se sua vida não será mais útil do que sua morte. Pessoal, a questão 951, nós temos que tomar muito cuidado. Em todas as questões, em todo o ensinamento dos amigos espirituais, em todo o ensinamento de Jesus, quando ele era interpelado, né, pelos fariseus, saduceus que queriam provocar, ele percebia a intenção. Todas as perguntas e respostas dos amigos espirituais, codificada por Kardec, todas remetem qual a verdadeira intenção. Aquele que vai salvar, porque ele nem imagina, pensa no ímpeto de ir lá e querer salvar, nós temos que ter pelo nosso instinto de conservação, por mais que a gente fale, né, é tão absurdo, às vezes você vai instintivamente consegue salvar, os amigos espirituais, a intuição auxiliam, mas nós precisamos ter um mínimo de coerência diante do risco que nós colocamos na nossa vida. Dependendo da intenção que se faça, isso pode virar algo muito mais sério do que se pensa. Então, aqui diz, olha, é meritório, aqui fala, só o desinteresse torna meritório o sacrifício. Qual que é a verdadeira intenção? Hoje a gente vê, vai chegando as épocas de feriado, na televisão, o pessoal do Corpo de Bombeiro, a polícia, olha, se vê alguém afogando, ninguém dá conta, em águas pesadas, turvas de salvar, joga alguma coisa, grita por socorro. Quantas histórias a gente vê tristes de pessoas que foram tentar e morreram vários juntos, né? Tem uma carta psicografada de Chico, em Brasília, que uma mulher dilacerada, os 3 filhos foram passear na lagoa entre 15 e 18 anos, um foi tentar salvar o outro, e eles eram fortes, eram atletas, e os 3 desencarnaram. E essa mãe não aceitava de jeito nenhum. E logo, passado alguns anos, né, o Chico recebe uma carta e envia para esta mulher em Brasília que eu tinha procurado. E esses irmãos diziam que em outras épocas eles julgavam as pessoas em alto mar. E que, na verdade, independente de como seria aquele mato, eles tinham se comprometido a passar por isso porque eles já tinham reparado em outra vida, mas eles sentiam a mente muito culpada. Então, eles queriam limpar disso. Então, diante desse ato e passar pelas águas turvas e um tentando salvar o outro, eles falaram, nós não sofremos nada, fomos amparados pelo nosso avô. Nos libertamos de um processo de culpa ao entender a aflição que nós causamos. Então, gente, quando a gente fala, não tem mérito nenhum em tirar a vida, nenhum. E eles foram nadar porque eles achavam que dava conta de dobrar, e aquele rio teve, né, que eles falam que a água aumenta de uma vez, que tinha chovido na cabeceira. Então, eles foram, por uma intempérie do tempo, envolvidos naquelas águas e foram levados. É muito importante que nós possamos entender o que há de mérito, qual a intenção que se existe, né, através disso aqui. A intenção vale mais do que tudo, mas a nossa conservação, né? Então, é muito sério que nós possamos entender. E outra coisa, quando fala em suicídio, nós temos que ver muito seriamente o que é que nos induz àquilo, o que nos conduz, né, ao suicídio. Por quê? Quando nós somos materialistas,
Kardec dizia na Revista Espírita de 1868, o materialismo não mata. Existia na época do grande desenvolvimento do século XIX, das culturas, da física, né? Avançando muito, a física, a química, as engenharias, né? Nos grandes equipamentos, a era industrial, e aí muito se falava no niilismo, no nada, e os cientistas falando que o nada, né? E a religião muito se perdeu. Francisco de Assis veio em 1211 para recuperar o Evangelho. E aí, diante disso tudo, ele dizia, o materialismo mata. E com relação ao suicídio, né, vale muito a pena a gente lembrar. Para cada irmão que suicida, uma equipe da OMS, médicos, psiquiatras, fizeram uma pesquisa. Para cada irmão que suicida, no mínimo, 12 sofrem as consequências. 12. E quando há um suicídio, por que a depressão, que é um dos principais gatilhos do suicídio? Amigos do plano espiritual, influenciando os incautos, né? Porque sutilmente, aos poucos, vamos intuindo a tristeza, a depressão, a não conseguir ver alegria em nada, a não perceber nada. Esses irmãozinhos do plano espiritual, muitas vezes, nos levam ao suicídio, nem é porque queriam que nós suicidássemos. É para evitar que aqueles que seriam nossos filhos viessem, para evitar que a pessoa com quem nós deveríamos casar, para evitar um compromisso que nós assumimos de cuidar de determinado idoso da família, que era muito importante para nós e para ele. Então, tomemos muito cuidado, porque nos tornamos joguetes na mão dos irmãozinhos que ainda, por muita dor, causam dor, né? Então, vale muito a pena refletir que não tem mérito nenhum em tirar a vida do outro, em induzir e tirar a nossa vida e levar o outro a induzir. Lembrando que aqueles irmãos que suicidam, que direta e indiretamente alguém induziu, todos respondem como corresponsável. Então, quando a gente abandona alguém, faz promessa, humilha muito, né? Então, esses jovens que suicidam porque alguém colocou na internet foto íntima, porque colocou bullying, porque o denunciou, né? Com as suas opções e suas escolhas, quando se humilha alguém de uma tal forma e ele suicida, um jovem de 9 anos que suicidou nos Estados Unidos por causa de bullying, todos aqueles que colaboraram são considerados na justiça divina corresponsáveis. Vamos lá? Denise, tem alguns casos de suicídio, assim, igual você está falando, às vezes pelo bullying, a pessoa sofre tanto, eu sei que todo um menino suicídio... de 9 anos. Pois é, tem algum atenuante. Caso que não tenha essas consequências no plano espiritual? Pergunta ótima. A Carol fez uma pergunta sensacional. Gente, o livro Céu e Inferno, que justifica explica essa quarta parte, lá tem 68 relatos. 68 relatos de espíritos bons, não muito bons, de suicidas, de homicidas, de pessoas que cometeram crime, de pessoas que erraram muito, os viciosos. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos do suicídio também. As pesquisas dizem que não se deve comentar e nem anunciar o suicídio, porque um suicídio anunciado leva 20 pessoas a tentar. Mas agora já tem um estudo, inclusive neste livro aqui, A Melhor Opção, Viver é a Melhor Opção, de André Trigueiro, ele já fala o seguinte: já estão começando a ser abordados de forma diferenciada. Isso que a Carol veio nos comentar é muito sério. Todo mundo que suicida vai passar por esse sofrimento? Não. No Evangelho segundo o Espiritismo diz que um raio de loucura. A depressão, a gente deve alertar, falar que está aqui. Nunca chegar para alguém e falar assim: eu não acredito que você está deprimido. Eu não estou acreditando que você está sofrendo, né? Hoje mesmo eu tive a oportunidade de conversar com uma jovem linda e tudo maravilhoso na vida dela e ela numa depressão muito forte. Então a gente não sabe o tamanho da dor do outro. Então nós não podemos julgar. Mas o que Carol nos perguntou é uma coisa muito importante, porque
existem processos físicos cerebrais que afetam sinapses, neurônios e que levam sim a pessoa a uma loucura. Ela não percebe o que cometeu. Esse menino de 9 anos, né? 9 anos de idade. Então, assim, existem casos. Por que eu falei da intenção? A justiça divina, a espiritualidade, os espíritos que estão velando por esta vida que todos nós temos, não só o nosso mentor, mas muito, eles sabem o que aconteceu. E existem irmãos em processos de resgate, de loucura, em que eles são tão atormentados que não passam por esse sofrimento, são acolhidos, recolhidos e auxiliados. Por isso que nós não podemos dizer, mas aquele suicídio consciente, aquele ato, né, em que naquele momento exato ele tinha razão, estava em plena razão e tinha escolha, esse é de um sofrimento muito grande. Mas os nossos irmãos dilacerados, sem noção de realidade, totalmente envolvidos, sem percepção do que estão fazendo, isso tem toda a bênção. Nenhum caso é igual ao outro. Vários relatos desse livro, a segunda parte do livro Céu e Inferno, ele conta vários irmãos como foram acolhidos. Inclusive, alguns em casos de homicídio foram acolhidos porque não tinham a menor intenção de causar o mal e choravam copiosamente pela dor que tinham causado. Foram acolhidos sem processo de tanta dor, mas a consciência que nos cobra mais. Mas isso que ela perguntou é muito sério. Tem processo, sim. Uma jovem doente, tomando remédios delirantes que causam delírio por causa da dor. Ela pulou do prédio em delírio por um estágio terminal de câncer e os remédios para tirar a dor causam delírio. Então, quem estava do lado dela, ela simplesmente abriu a janela e falou que estava conversando com alguém e pulou. Então, isso não é suicídio. Isso foi um delírio causado por uma condição extrema de dor e de medicamento, né? É diferente do irmão que, com droga, né, pela opção de ter o prazer, ele tem uma overdose. Mas, mesmo se tratando de uma questão de vício, às vezes, no sofrimento e na intenção, o acolhimento é totalmente diferente. Também não é julgado, não se julga, sempre há amparo. Mas aquilo que é feito de forma consciente, pela vontade de não achar que suporta a dor. Pela vergonha de alguém descobrir que perdeu a fortuna. Pela vergonha, porque acha que todo mundo vai falar porque ele fez uma opção sexual diferente. Entendeu? Porque acha que ele é a pior pessoa do mundo porque alguém deixou vazar um vídeo íntimo. Né? Então ele foi pego numa situação constrangedora e para não ir para a cadeia ele vai e comete. Aí este tem um orgulho por trás dessa dor. Mas aquele que está em processo de delírio, de fora das suas razões, a espiritualidade jamais. A misericórdia divina é infinita. Infinita. E qualquer que seja o caso, prece, oração e possamos emanar luz. Mas a justiça de Deus, a justiça divina é muito misericordiosa. Ela não é punitiva. A gente fala muito no suicídio sobre as consequências porque virou uma pandemia, gente. Este ano, né, já suicidaram, este ano, 786 mil pessoas. 786 mil pessoas de suicídio, assim. Isso até 2 horas da tarde hoje. Então, é muito sério o suicídio que ele tem levado. Mas entendendo, cada caso, todos nós, através de uma prece, podemos ascender amigos espirituais que velam e que cuidam. Jamais falar que é tudo igual. Boa pergunta, né? A cada um conforme suas obras. Quem somos nós para saber a dor e o motivo? Mas a espiritualidade nunca deixa de amparar. Mas existem atos que cada um de nós temos que responder por ele. Um detalhe, tá, gente? Um babado aqui. Quando nós temos conhecimento, a nossa responsabilidade é maior. Então, como nós já temos conhecimento, a nossa luta tem que ser maior. Ok?
Que assim seja. Questão 952. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém, a que já não podia resistir, por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Resposta: é um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Questão A. Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? Resposta: é mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem da loucura. O outro será muito mais punido, por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Gente, olha aqui, comete suicídio o homem que morre vítima das paixões, né? E aqui fala pelo hábito, né? Então aqui fala, este tópico nós podemos chamar de suicídio indireto. O que são as paixões? São vícios. Jesus, o espírito mais puro que pisou na terra, o que Jesus não tinha? Paixão. Paixão significa os nossos vícios, as paixões materiais, mundanas. Paixão, falar mal do outro, querer o prazer, querer ser vaidoso, quando nós queremos ser mais importante, quando nós alimentamos só das coisas que nos dão extremo prazer, cigarro, bebida, vício, o sexo. Essas paixões nos desequilibram. Irmãos desorientados que partiram antes de nós, quando nós damos acesso, por que é difícil vencer o hábito? Os hábitos da bebida, da droga, do sexo, por que ele é tão difícil de vencer? Por quê? Porque junto a nós chamamos uma falange, uma imensidão de espíritos que ao desencarnar continuam com o hábito, porque o hábito é mental. Então, diante da nossa mente, muitos de nós nem percebemos que desencarnamos, nem estamos nem aí. Vê que tem um corpo, percebe que tem um sentimento, ele já cola naquele. A dificuldade de abandonar a droga, o álcool, os vícios, as paixões materiais, é a legião de irmãos que nos usam para vampirizar. Quem tem evidência e não consegue ficar muito tempo num lugar com muita bebida, porque os irmãos desencarnados, viciosos, eles praticamente, é um ato muito tenebroso de se ver, eles praticamente chegam muito próximo, porque o espírito não come, não precisa de bebida, não precisa de comida, mas ele quer a sensação que a mente lembra que teve. Então, eles, através de uma ânsia de vampirismo, entra dentro da boca daquele que está bebendo para buscar a sensação. Alguns irmãos contam que veem esses espíritos com a língua, a parte extremamente maior que o corpo, de tanto vampirizar e tentar buscar a sensação. Quando alguém está bebendo, usando droga, usando no sexo fútil. Chico Xavier dizia que foi perguntado a ele, né, numa roda de amigos, um dos que conviviam com ele foi contar: o que acontece com esses políticos, com as pessoas que têm por condição de a decisão que ela toma interfere na vida de muitos e ela toma a decisão errada e prejudica muitos, né? E ele disse que as pessoas que usam o sexo para explorar, obrigar as pessoas a fazer o que não querem, abusar delas e achar que pelo prazer ele pode fazer o que quiser e usa as pessoas, engana as pessoas, da mesma forma que o político engana, tira alimento, tira vida, tira saúde. Ele diz que no plano espiritual, esses espíritos, quando desencarnam, eles perdem a feição do rosto. Eles se deformam de tal forma que eles perdem a feição do rosto. Isso que é deprimente. Então, por que a gente está falando isso? Das paixões, né? Como vencer isso? Gente, uma jovem
enviou uma psicografia e ela conta que nasceu numa família muito boa, que os pais deram muito carinho, mas eram muito rígidos. Os pais obrigavam ela a participar das reuniões evangélicas, eles eram evangélicos, e ela conta, eu era um espírito tão rebelde, que nem eu nasci porque eu implorei para nascer numa família rígida, para me levar para uma religião desde cedo, porque eu já tinha tendência de bebida e drogas em outra vida. Mas eu fui tão rebelde, eu não conseguia obedecer. E ela diz que desde muito nova tinha uma atração absurda por tudo aquilo que os pais e os pastores a ensinaram. E que, desrespeitando tudo que ela aprendeu e teve de conhecimento, ela desencarnou como uma overdose. Então ela conta toda a penúria que ela passou no Vale dos Suicidas. Ela conta o desespero de ver a mãe e o pai aos berros e ela totalmente inerte, sentindo uma dor absurda no coração. Ela conta o desespero e ainda dizia o seguinte aos jovens: amem seus pais, agradeça a Deus que tem uma religião, qualquer religião. E que ela agora implorava, e que ela viria numa próxima reencarnação, ela implorava alguém que quisesse ser pai ou mãe dela. E que eles estavam tentando encontrar algum lar que ela pudesse reencarnar, porque ela viria com problemas seríssimos, seríssimos, no estômago, respiratório e em toda a região da boca, por causa dos atos impensados e abusivos. Ainda viria numa situação de muita miséria, por causa ela recebendo o que ela ia receber, que é um lar. Então, quando a gente fala, né, será mais ou menos culpado o que tira a vida por desespero? Então, diante disso, a gente tem que pensar no caso dessa jovem, que ela conta tudo o que ela não deu valor. A importância, e nós temos através do materialismo, dos muitos modismos, essa pandemia não foi à toa, gente. Um colega espírita, palestrante de São Paulo, fez uma palestra e falou: abençoada pandemia. Atacaram tanto que ele teve que se retratar. E ele estava dizendo no sentido de nos frear, refletir os excessos que nós estávamos vivendo. Suicídio indireto, excesso de trabalho, excesso de comida, excesso de todas as formas, excesso até de perseguir o outro, excesso de inveja. Né? Então, nós estávamos perdendo a identidade enquanto sociedade, enquanto humanidade. Os pais foram obrigados a ensinar exercício de casa para o filho, estão desesperados. Agora, dando valor na professora, vários pais fizeram relatos, falaram assim: não, como é que vocês dão conta do meu filho? Eu não estou aguentando ele, não. Muitas das escolas receberam esse relato. Então, diante disso, falei assim: nossa, eu não sabia que minha mulher tinha tanto defeito. Por que os casamentos se desfizeram? Porque eu não tinha tempo de olhar para o outro. Estava todo mundo se tolerando no pouco tempo. E nós descobrimos o quanto nós somos intolerantes. Aqueles que nessa pandemia descobriram a alegria de um lar, de um teto, os que mais reclamaram são os que não faltou casa e nem comida. Foram os que mais reclamaram. Então, que a gente possa pensar e valorizar a vida, né? Viver é sempre a melhor opção. E entendendo que nenhum vício, né? Nada justifica a responsabilidade com que nós fazemos com este corpo que nos foi concedido. E essa alma e esse espírito que Deus nos criou. Então, que nós possamos refletir com essa responsabilidade. Não é culpar ninguém. Que desespero é esse? Quantas coisas são resolvidas, né? Então, que nós possamos pensar nesse sentido. Só lembrando um fato muito sério. Uma jovem ficou internada com H1N1, 60 dias no UTI. Parada cardíaca. Os médicos, quando foram usar o desfibrilador, um médico falou assim: olha, pela medicina não explica como que ela voltou, pelo tempo que ela ficou com o coração parado. Voltou, saiu da UTI, viveu mais 2 anos. Teve um acidente, desencarnou de uma forma terrível no acidente. Quem somos nós para falar qual tempo de vida? Abreviar o quê? A cada segundo,
alguma alegria nós podemos dar ao outro. Lembra, quando um desiste, nós machucamos no mínimo 12 pessoas. Nós podemos complicar o destino, né, de quantos espíritos que se programaram, sendo nossos filhos, sendo nossos netos, um grande inventor, um grande médico, um grande pesquisador que descobriu a cura, e quando nós desistimos pelo suicídio, nós bloqueamos esse espírito divino. Então, diante da grandeza divina, o desespero não pode, né, não pode deixar de ser considerado um suicídio. Então, mas que nós possamos, na nossa fé, entender a misericórdia divina, que a cada um vai ser acolhido conforme as suas necessidades. Que assim seja. Que assim seja. Questão 953. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? Resposta. É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? Questão A. Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada de alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Você quer comentar essa ou você quer que eu leio a B? Vamos ler a B, né? B. Quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta de acordo com as circunstâncias. Gente, cada segundo de vida é tão valoroso que numa das obras de André Luiz, ele relata o caso de um senhor em que a família estava já discutindo, brigando, e que este homem, muito triste, relata no plano espiritual, que quando ele chegou lá, ele falou assim, olha, eu estava dentro da UTI, eu estava todo entubado, e meus filhos discutindo, pedindo ao médico que desligasse os aparelhos, porque estava tendo briga já por causa da herança. Meu Deus, faltava pouquíssimo tempo para esse senhor, e quando o médico obedece, os espíritos, os amigos espirituais que trabalham o desligamento, cessar a morte física, os órgãos para a vida biológica, para-se os órgãos físicos, e aí entra em processo de desligamento, de desencarnar, desenlaçar o espírito deste corpo por meio dos espíritos que nós chamamos engenheiros socorristas, são os nossos irmãos socorristas, né? Então, esses socorristas que vêm a todos amparar, que no caso do suicídio, isso é sentido de uma forma muito pesada, né? Então, este irmão, quando foi cometida a eutanásia, os amigos espirituais falavam assim, oh meu Deus, que pena, nós agora vamos ter que arranjar uma outra família, outro pai, outra mãe, ele vai renascer, preparar toda a reencarnação. Em média, não existe nenhum caso igual ao outro, né? Existem também reencarnações compulsórias, mas em média, gasta-se 1000 dias na preparação do espírito até o reencarnar. 1000 dias, comparado relativamente ao tempo que nós temos aqui, em média. Quando está tudo muito nos conforme, entendeu, gente? E aí o que acontece? Eles falaram que precisariam providenciar uma outra reencarnação para que este irmão tivesse 1 minuto de vida, porque estava no planejamento dele mais 1 minuto de vida. Então, imagina o que um suicídio não rompe, né? E aí vem falando aqui, né? Quando nós temos doenças e nos apavoramos. Lembra um caso que a gente comentou semana passada? Manuel Bandeira, o grande poeta, né? Ele estava condenado, mandaram ele para casa para morrer com 20 e poucos anos de idade. Ele decidiu ler e escrever até isso acontecer, viveu até 82 anos. Quem de nós aqui já não recebeu um diagnóstico, não conhece algum parente? Tem jeito não. E a pessoa está aí firme, forte, às vezes quem deu o diagnóstico foi. Então, diante disso, é muito importante quem somos nós. Sabe por que a gente desespera? E muitas vezes algumas pessoas falam, vocês viram acho que tem 2 anos, uma pessoa que mudou de país na Europa porque ela pagou para fazer eutanásia, ela entrou na justiça, que ela falou que ela não queria sofrer.
Às vezes, tudo que nós precisamos é passar por isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós ainda não temos a humildade. A gente não aprendeu a agradecer a vida. E a gente não entendeu que aqueles que estão em nossa volta, da mesma forma que o nascer abraça toda uma família, o nosso desencarne envolve também toda uma equipe. Às vezes, algumas pessoas só vão melhorar o jeito de ser quando está cuidando de alguém muito machucado. E nós temos que entender que enquanto há vida, não podemos esquecer, nós temos algo para aprender. O homem se coloca no lugar de Deus, seja ele que nome for, médico, cientista, advogado, juiz, quem deu a sentença, quem faz um aborto. O homem se coloca no lugar de Deus quando não tem a humildade e acha que pode desligar uma vida. Então, nesse sentido, nós precisamos muito refletir, muito, muito, muito. A depressão, gente, que é um gatilho, né? Durante essa pandemia, nos Estados Unidos, é muito comum as fazendas de plantação, de morango, de frutas e legumes. Você paga alguns dólares, pode passear e levar tanto que você quiser. E aí teve um senhor com a plantação de morango, ele viu as pessoas das cidades em volta reclamando muito que não aguentava mais ficar em casa. Ele pegou o trator, abriu alguns caminhos, plantou um monte de girassol. E a hora que os girassóis já cresceram, ele permitiu que as pessoas pagassem o mínimo e que fossem lá e cada um pudesse carregar 24 girassóis, porque ele considera que o girassol é exemplo de vida, exemplo de sol, de energia. E aí ele agendou para que as pessoas pudessem passear entre os campos de girassol, levar para casa e sair da tristeza e da depressão de estar confinado e isolado. Então, a fazenda dele está com movimento dia e noite, porque ele dizia que tudo que ele queria era fazer alegria, né? Ele falava, muitas pessoas precisam sair de casa, então eu disponibilizei minha propriedade para que elas pudessem vir com segurança e sentir a alegria das flores, né? Então ele fala que até o fim de dezembro a temporada dos girassóis estarão lá para alegrar um pouco as crianças e os que quiserem passear nos campos. Enquanto muitos de nós ficamos na estatística, só passando tragédia, só mandando, né, energias ruins, mandando WhatsApp, só desanimando as pessoas, usando o Instagram, as infinitas mídias, né? Tem um senhor de idade plantando girassol para que as pessoas fiquem felizes e possam passear no campo. E uma pesquisa descobriu, feita na Universidade Federal de São Francisco, que tem uma forma de vencer a depressão. Fazer caminhada. Qual é a novidade? Eles pesquisaram que fazer a caminhada em si, né, é bom, faz da atividade física, mas ela precisa vir com um objeto de pesquisa. Ela precisa ser inspiradora. Fazer a caminhada e olhar a natureza, as árvores, procurar coisas bonitas, até a cor de uma casa, se te chamar a atenção. Ele falou que caminhar em si é muito pouco, mas quando nós desenvolvemos em nós o olhar, o inspirar, né, admirar, nós temos que admirar aqueles que admiram a paisagem aonde quer que passam. Uma professora no interior da Europa, ela era chamada da professora louca. Eles pegavam um trem para ir para essa escola. Todo mundo, o pessoal da zona rural. E ela pegava a janela e ficava olhando. Todo mundo falava que ela era doida. Ela mexia na bolsa dela e mexia na janela. E ela ficou conhecida como a professora doida. E ela entrava anos e anos, enfiava a mão na bolsa e julgava. E conversava com a paisagem. E todo mundo ria. Você vai ter aula esse ano com a professora doida. Passado 15 anos, um aluno vira e fala com ela, fui seu aluno, você ainda continua com a doideira? Aí ela virou e falou assim, olhe na janela, o que você está vendo? Árvores, um monte de árvores. Quando você tinha seus 6 anos e que eu julgava, eu juntava semente de tudo que eu podia e julgava. Elas já cresceram, era para melhorar a paisagem de todos que passarem por aqui pro resto da vida. Né? Então, muitos plantam desespero. E ela, que ela chamava de doida, jogava semente, para que a semente pudesse germinar e virar uma paisagem melhor para todos que pegassem o trem no futuro. Isso é plantar esperança, né? E esse caso é verídico. Bom, né? A graça de Deus que assim seja. Que assim seja.
Questão 954. Pergunta: será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Resposta: não há culpabilidade em não havendo intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Gente, novamente eles falam, não havendo intenção, né? Não há culpabilidade quando não há intenção. A imprudência, né? É muito triste os jovens que desencarnam em acidente. A quantidade de suicídio não é indireto, é direto, de jovens que fazem racha, né? O suicídio das pessoas que cometem atitudes de risco. Isso é muito triste, porque corta-se um ciclo e se descobre do outro lado lá dilacerado. A questão 953, a gente fala, o homem não conhece as leis de Deus, né? Então, quem somos nós para justificar isso aqui? Não há intenção, mas a imprudência, há uma escolha. E é uma escolha triste, né? Não é uma escolha boa. Então, nós temos que entender o seguinte: acidentes de trânsito. Morte por Covid no mundo hoje, 978.369. Mortes no trânsito, 989.717. 20 mil vidas a mais morreram no trânsito. Então, mais de 90% de acidente de trânsito, ele é por causa humana. Uma pequena parte é por causa mecânica, dificuldade, né? O acidente de tempo, alguma coisa assim. Mas a grande maioria são as nossas imprudências. As nossas imprudências. Então, diante disso, nós temos que refletir. Quando não há intenção, a espiritualidade. Como dizia Paulo, há uma nuvem de testemunhas. Quem somos nós, né? Quem somos nós para dizer que alguém foi um acidente, suicidou? Mas a espiritualidade, aqueles irmãozinhos que nos acompanham, tudo sabe. Então, nada fica oculto. Aquele que suicida e deixa uma carta para acabar com a vida de alguém, né? Às vezes deixa, você foi o culpado. E a pessoa, às vezes, o término, o rompimento de um relacionamento, a pessoa suicida para acabar com a vida do outro, né? Nesse sentido, qual que é a intenção? A intenção, a espiritualidade e a justiça divina, que é a misericórdia, misericordiosa, também conhece a intenção de cada um, né? Na China, uma mulher, ficando viúva e com muita dificuldade financeira, entrou em desespero com a filhinha de 5 anos, arrumou a filha e decidiu que ia pular de uma ponte. E quando ela estava levando essa filha, né, a menina de 5 anos, sem entender, ela subiu na beirada da ponte, a menininha olha para ela e fala assim: mãe, você está indo me levar para onde meu pai está? Essa mãe imediatamente entra num pranto desesperador, volta e muda sua vida a partir dali e começa a fazer, quando ela fica mais velha, que ela teve coragem de contar para a filha, e aí o que ela tinha intenção de fazer, e graças a Deus ela fala que ela diz que Deus usou a filha para acordar para a sua responsabilidade de continuar e não desesperar. Vamos lá? Questão 955. Pergunta: podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que, em certos países, se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos? Resposta: obedecem a um preconceito e muitas vezes mais à força do que por vontade. Julgam cumprir um dever e esse não é o caráter do suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza, em a sua maioria, e na ignorância em que se acham. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. Gente, quando veio essa pergunta, eu lembro assim, né, das primeiras vezes que nós lemos, como é que pode isso? O que significa isso? Aí, a gente vai fazer um estudozinho aí na história, né? É porque existe, chama sati, um costume entre os hindus, isso remota a 700 anos, em que
a mulher era obrigada, eles colocavam fogo na mulher, ela era obrigada a ser queimada viva junto com o corpo do marido. E isso hoje é proibido na Índia, mas alguns ainda o fazem. Os vikings, isso é porque elas eram obrigadas a provar o amor. Mas quando a mulher morria, o homem não fazia isso não, tá, gente? Olha só. Mas assim, a gente está tentando falar de uma forma, estou até brincando, mas é verdade. Isso aqui eram costumes de uma época, né? Hoje isso na Índia precisou ser proibido. Agora tem mais remoto ainda, os vikings, quando eles morriam, né, nas guerras, nas lutas, pegava-se o melhor barco do guerreiro, eram colocados corpos, as esposas iam juntas com tudo que ele tinha de bom, o ouro, os jóias, as melhores roupas, porque eles acreditavam no retorno. Então as esposas iam juntas também. Então, como isso, né, na época de Kardec, quando ele codificou, da mesma forma do duelo ainda existia, então eles estavam colocando, essa pergunta foi separada também na época, que foi catalogada por Kardec, foi um ensinamento que é importante, né, que hoje para nós, graças a Deus, não tem o menor cabimento, jamais teria, mas que foi um costume usado na época em que a sociedade obrigava, de algumas determinadas civilizações, né? E vale muito a pena a gente refletir que em alguns lugares, quando a gente pensa nisso, né, nas civilizações em que a mulher está sempre sendo subjugada, né? Imagina esse espírito. Aí eles perguntam aqui, ela é uma suicida? A mulher que ia junto, né? Porque muitas iam porque amavam e acham que era uma devoção. Mas muitas eram obrigadas a ir. Mas aí eles falam, isso aí é considerado um suicídio? E aí ele fala que isso é um uso bárbaro, de um não conhecimento das leis de Deus, e que conforme nós vamos adquirindo conhecimento e a civilização vai evoluindo, lógico que isso não acontece mais, tanto que hoje é proibido. Mas foi nesse sentido que essa pergunta faz parte do contexto. E que a gente, né, precisa entender que dentro do plano espiritual há sempre a intenção com que isso é feito e os costumes de uma época. Eu acho esse caráter do suicídio aí, ele se perdeu, né, nesse sentido. Quando se obrigou foi um homicídio. E quando as mulheres queriam ir para encontrar, era uma forma distorcida de querer acreditar numa vida após a morte, por isso se atirava, mas era uma forma distorcida de buscar essa realidade. Não se aplica mais, graças a Deus, mas era um costume que era utilizado, por isso que ela foi colocada aqui. 956. Pergunta. Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se-lhes? Resposta. Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era o objeto de suas afeições, deles se afastam por longo tempo, pois não é possível que se Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar e não terão, para compensá-las, a satisfação que esperava. Referência 934 e seguintes, perda de entes queridos. Gente, essa questão aqui, ela nos remete muito, no livro Céu e Inferno tem uma história, um relato de Kardec, que ele codificou, de uma mãe. Tinha 3 filhos, moravam na fazenda, amava os filhos. O filho teve uma doença, em poucos meses morreu. Ela não admitia, não aceitava. Então, diante do velório, todo mundo muito preocupado, ela entra para o seu quarto, toma uma determinada substância e sucumbe. Passado algum tempo, né, quando Kardec evoca, e ela então fala que passou anos de muito sofrimento, experimentou desespero e tortura, que ela nunca, até aquele momento, que já tinham passado muitos anos e décadas, ela não podia
ver o filho, que ela achou que morrendo ia encontrar com ele, porque o ato dela foi de uma agressão absurda, que esse filho voltaria como neto, voltou como neto, ela cuidaria dele, por ela ter suicidado, ela perdeu essa oportunidade, que ela como mãe falhou, deixando os outros 2 filhos sem a mãe, por amor a um, ela comprometeu todos os 2, e todo o desespero, então ela pedia, implorava, que avisasse todas as pessoas que quando um ente querido partir, que não se faça isso. Porque o ato de ter tido essa rebeldia e não aceitar a dor, não entender que Deus tem um motivo justo para tudo, e que ele só desencarnou cedo, porque em outra vida ele tinha desanimado, ele voltaria como neto, para o mesmo seio da família. Então ela pedia, implorava que comunicasse a todos que nunca fizessem isso, por maior que seja a dor da saudade daquele que partiu, porque só distancia. E aqui os amigos espirituais falam, nos distancia muito do objeto amado, leva para muito longe. Então que nós tenhamos, quando às vezes as pessoas param, entram na depressão profunda, a tristeza, o luto, chorar, mas nunca querer ir junto, né? Isso não é uma demonstração de amor, muito pelo contrário, é uma rebeldia por não aceitarmos aquilo que o Cristo nos fortalece, aquilo que nós nos comprometemos. No plano espiritual, nós comprometemos, a gente pediu para vir, a gente sabia que passaria por isso, era para que nós fôssemos, no mínimo, nós fôssemos coerentes com aquilo que nós pedimos e com Deus para demonstrarmos força e esperança, né? E auxiliarmos um pouco mais. Então, em hipótese nenhuma, podemos trabalhar com esta mentalidade, achando que desencarnando junto, indo junto, a gente vai encontrar. Nós nos distanciamos, e às vezes por séculos. Vamos lá? 957. Quais as consequências do suicídio em geral com relação ao estado do espírito? Resposta. Muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outras em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Aqui tem 3 parágrafos, né, a explicação de Kardec, mas aí ele vai detalhar tudo isso que a Carol leu para nós, sobre que só vale a pena a gente fazer uma reflexão antes. Qual que é a relação do espírito com a consequência, do espírito em consequência ao suicídio? Muito diversa, porque vai depender da intenção, vai depender da forma. Chico alertava muito. Muitos irmãos que nós encontramos hoje com o nanismo, ele comprometeu uma vértebra, determinada vértebra, no suicídio anterior. Não foi isso? Não, gente. Mas todos os que, lesando uma determinada vértebra, pode renascer assim. Ou, ao lesarmos uma determinada região por meio de um suicídio, qualquer acidente que aconteça conosco, nós enfraquecemos aquela determinada região no nosso perispírito, e quando nós reencarnamos, tem um acidente, capota o ônibus, 50 pessoas, todo mundo fica normal, a gente sai de lá tetraplégico. Nós somos azarados? Não. Nós somos reminiscentes de não valorizar um corpo em outra era. Para fragilizarmos aquilo ali, responde. Então, a sorte, né, não é igual para todo mundo. Não existe sorte, não existe acaso. O que existe é a consequência de escolha que nós fizemos quando interrompemos a nossa vida em outra era. Agora, Kardec faz uma observação, aí eu falei que a Carol vai lendo um parágrafo e a gente vai comentando. Vamos lá? A observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida.
Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força no momento em que é partido, ao passo que, no caso da morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. Continuação. As consequências deste estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que durante mais ou menos tempo o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. Referência questão 155 e 165. Separação da alma e do corpo. É isso aí. Ô, gente, vamos parar. Tem mais 2 parágrafos, né, Carol? Mas vale muito a pena a gente entender. Prolongamento da perturbação espiritual. Este prolongamento, né, é a forma como nós rompemos bruscamente. Todos nós, quando planejamos, através de uma equipe de amigos e de irmãos, em que planejam a nossa volta, em que fazem todo aquele processo. Por que é importante a família ter respeito? Por que é importante? O que o materialismo mais nos leva? Né? A libertinagem, uma liberdade, um prazer a qualquer preço, viver, aproveitar tudo que pode. Então, a família ter religião virou o quê? Careta, né? Ficou esquisito. Né? Obedecer pai e mãe, que é isso, essa geração, né? Que vem com os hippies e essas novas gerações. Então, se perdeu muito respeito, a família deixou de ser importante. As famílias antes tinham 5, 6, 7, 8 irmãos. A gente era obrigado, um banheiro só. Você era obrigado a dividir cama, quarto. A gente era obrigado a conviver, tinha que tolerar mais. Né? Os pais, eles alimentavam às vezes do melhor e os filhos dividiam o resto. Isso nos era educado, isso nos ensinava desde criança a tolerar. Vem uma vida tecnológica, muito menos filhos nas famílias, e nós passamos a ser o rei. Né? Aí, bobagem, vamos curtir festa, vai para a igreja, você vai para o templo, você vai para o centro espírita, não, vamos fazer churrasco, vamos fazer festa. Ai, que bobagem, fica preso com essas coisas. Virou deboche, respeito, limite, família. Quando o espírito, quando nós reencarnamos, por aproximadamente 10 anos, nós estamos ainda num processo de torpor espiritual. O espírito ainda não está totalmente ligado. Por isso que nesta fase, as ondas tetas cerebrais, elas nos colocam num processo de um torpecimento, onde os ensinamentos, os exemplos do pai, da mãe, da avó, do vizinho na igreja, e começam a ficar em nós embutidos. Quando nós entramos na fase da adolescência, o espírito, nós já vamos tomando consciência, as questões hormonais e físicas, o espírito, nós vamos tomando consciência de tudo que a gente é, do que a gente foi a vida inteira, o campo mental se restabelece. O que acontece? Essa rebeldia da adolescência nada mais é que o nosso espírito já retomando o que ele é. Se nós tivemos educação religiosa, se nós tivemos respeito nos lares, se nossos entes queridos, se a gente foi criado num lar onde se espanca todo mundo, onde não se educa, onde se fala absurdos, onde se ridiculariza crianças, onde se colocam apelidos, onde denigre, passa por humilhação, a mulher, os filhos, né? Onde a mãe em desespero desequilibra todo um lar, brusca briga. Isso tudo, a oportunidade das crianças nas famílias, a responsabilidade dos pais é que neste momento, quando o espírito já volta a recuperar tudo que ele realmente é, os ensinamentos dos pais funcionam como um mantra. É um processo, é como se fosse uma hipnose, então aproveita-se isso. É quando ele vai ter acesso à bebida e à droga e ele foi ensinado a consequência da bebida e a droga. Os pais conversaram com ele sobre isso, mas se na nossa casa só tinha festa, o rótulo das bebidas, quando a criança vê o rótulo da bebida, os psicólogos fizeram uma pesquisa de marketing de uma grande indústria cervejeira
E eles falaram o seguinte, os psicólogos falaram assim, a embalagem, por que se gasta tantas horas fazendo embalagem bonita? A embalagem as marcas, né, da cerveja, a família alegre, e às vezes brigando, e todo mundo eufórico, a criancinha vê aquilo desde pequeno. Quando ela é adolescente, não foi ensinado para ela respeito ao próximo, cuidar do seu corpo, respeitar a vida, foi ensinado a curtir, aproveitar a vida. Ela não nega, porque aquilo ali já é usual na mente dela, a imagem para ela aquilo é comum. Então ela não nega aquilo ali. Depois a gente desespera nossos filhos perdendo nas drogas, nos vícios, na bebida, né? Porque era normal. A mãe que erotiza uma filha com roupa extremamente erótica desde pequenininha, ainda ensina a rebolar, né? E aí o que acontece? Essa menina jovem, grávida, porque foi curtir a vida. Gente, não tem problema nenhum ter festa na nossa casa e usarmos o que tivermos que usar, com discrição, com respeito, com ensinamento. Olha, tudo, o exemplo arrasta, né? Então, tudo precisa ter um limite, uma educação. Por que nós estamos falando disso aqui? O prolongamento do sofrimento, o materialismo, a facilidade com que as coisas perderam valor, a facilidade com que tudo... Por que hoje os meninos têm mais brinquedo, mais celular, mais videogame, roupa melhor, escola boa, material bom, e a depressão e o suicídio disparou? Tudo que veio para a gente de tecnologia, que era para nos tornar melhores, nos tornou mais tristes. Porque faltou a essência divina, falta Deus no nosso coração, falta família nas nossas vidas, falta ter coragem, né, de falar que acreditamos em Deus. Muitos dos professores, né, se dizem ateus, os grandes cientistas, grandes jornalistas, grandes pesquisadores, pessoas de importância na sociedade, acham extremamente chique, respeitamos todos, gente, mas quando o ateísmo, o niilismo, o materialismo, aí tudo isso perde muito sentido, porque quando vem a dor, em que nós vamos amparar? Daí a importância. Só vou contar um caso. Um casal que vivia extremamente feliz, casado durante 8 anos, veio o primeiro filho, o casal vivia muito bem. E desde que esse filho nasceu, a briga começou, a irritabilidade, a casa acabou o sossego, o casal pensando em separar. E aí um deles foi procurar um analista, o analista fazer pesquisa e tal, começou a fazer terapia, esse terapeuta espírita foi procurar ajuda numa casa espírita, que ele falou assim, gente, nada justifica, eu acompanhei o casal, eles eram ótimos. O que aconteceu que desequilibrou dessa forma? E a vida estava aquele inferno, a criança já estava fazendo 4 anos, e eles estavam decididos a separar. E aí esse terapeuta foi fazer uma pesquisa na casa espírita, participando da reunião, foi dito a eles. Acontece que eles realmente não tinham problema de obsessão nenhum, o casal. O casal não tinha problema nenhum, eles continuavam se amando. Porém, obsessores, espíritos, irmãos, que se sentiam no direito, muita mágoa, muita vingança da criança, queriam levar os pais a separar, e este obsessor se manifestou numa reunião mediúnica dizendo o seguinte, olha, nós não temos nada contra eles não, nós queremos que ele suicida. Como ele tem uma personalidade fraca, um espírito fraco, nós já conhecemos ele de outra era, se os pais separarem, ele vai suicidar. Então nós estamos querendo que se ele não suicidar até os 7 anos, a gente não consegue mais. Olha a importância de um lar. Olha como muitas vezes, né, através da prece, da oração, de manter uma família e um lar, nós conseguimos recuperar vidas e educar irmãos que no plano espiritual torcem tanto para que tudo dê tão errado entre nós. Nós precisamos ter coragem de falar de Deus, de Jesus, né? É incrível. Eu tive a oportunidade de ver uma turma de jovens na faculdade se reunindo publicamente na frente de todo mundo num gramado, marcando dia e hora e rezavam toda semana. E um dia uma aluna chegou atrasada e falou assim, desculpa,
é porque hoje a prece demorou um pouquinho mais e a gente perdeu a hora. Olha que maravilha. Jovens que já vêm para ensinar e educar os pais. Jovens que precisam. Eu lembro de um determinado jovem que reclamou com a avó. Que falou assim, eu vejo meus amigos, alguns colegas, todo mundo, um vai para a missa, outro vai lá para a igreja lá do pastor, outros estão indo no centro espírita. Ninguém me ensinou religião nenhuma. Em casa é uma confusão. Então vamos embora, gente, vamos para outra parte. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que assim, a seu mau grado, sente os efeitos da decomposição, donde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror. Estado esse que também pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. Não é geral esse efeito, mas em caso algum, o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem, e cedo ou tarde expia de um modo ou de outro a culpa em que incorreu. Assim é que certos espíritos que foram muito desgraçados na terra disseram ter-se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas para tentarem suportá-las com mais resignação. Tem mais uma parte aí, não tem? Tem. Em alguns verifica-se uma espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuram desembaraçar-se, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, se lhes conserva interdito. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. Tem mais 2 aqui. Não, é isso aí, é isso mesmo. É. Só decepção encontra, né? Uhum. Ô, gente, porque essa explicação de Kardec, na primeira parte aqui ele fala, né? Essa morte violenta, o prolongamento de uma perturbação espiritual. O desencarnar, morrer não dói. A gente tem aqui, entre a questão 155 e 165, fala isso. Nesse grupo de questão que fala, né? O desenlaçar do espírito do corpo, morrer não dói. Mas, diante de uma agressão, diante do desespero do suicida, o que ele está explicando aqui neste parágrafo que a Carol leu para nós? Que, olha só, ele fala que em alguns casos, porque tem muitos irmãos nossos espíritas falando que de jeito nenhum que isso não existe não, que não fica passando por aquele tempo e revendo as cenas, né? E nem sentindo. O que está aqui no Livro dos Espíritos? Em alguns casos, né? Ele chega o que? Ele sente os efeitos da decomposição. No livro Memórias de um Suicida, o poeta português, que ao ficar cego, não aceitou porque ele achou que ele não merecia e suicidou, ele fala o desespero que ele viveu. Logo após o suicídio, ele fala 1 minuto do tempo todo que ele viveu. Ele falou assim, cada minuto no pós-suicídio foi milhões de vezes pior de tudo que eu sofri na minha vida inteira enquanto encarnado. E aqui fala que ele sentia porque existe o fluido vital, aquilo que dá ânimo, energia, que liga o corpo ao espírito. E quando nós rompemos isso pelo espírito, pelo suicídio, ele fala, isso pode durar o tempo, durar que a vida que sofreu interrupção, durante o tempo que foi interrompido. Não são em todos os casos, mas nenhum suicida fica isento das suas consequências. A não ser nos casos de condição física mesmo, loucura extrema, é uma condição física, né? Onde está uma depressão, tem as condições físicas que é diferenciado, para cada caso um caso. Mas aquele que tem no conhecimento e pelo desespero se desanimou, aí se desistiu. A tristeza do suicida ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor. Por isso que nós falamos tanto na semana passada, né? O desespero do irmão que ao chegar do outro lado viu o desapontamento, que a vida continua, que aquilo que diz, gente, a cena, os amigos, os irmãos que têm o dom da vidência,
Dizem que é muito triste. Chico falava que ficava muito consternado, o espírito desesperado tentando voltar ao corpo. No livro Além do Meu Olhar, uma jovem que morre de overdose aos 18 anos, o desespero, ela gritava que sentia uma dormência e ela queria voltar. E gritava, chamava o pai, chamava a mãe, gritava socorro, e ela dizia que não conseguia. E aí ela falou que levou muito tempo para descobrir que ela estava sob o domínio de vários irmãozinhos, onde ela foi parar num lugar horrível, onde estavam todas as pessoas que eram vinculadas às drogas, né? E aí esse vale desse lugar horrível onde ela ia. Então vale muito a pena a gente refletir sobre isso aqui, lembrando das consequências que cada um passa. Eu só gostaria de contar um caso muito sério com relação a isso. O tempo que a pessoa suicida, a dor que ela sente. Por que ela sente dor? Morrer não dói. Então, por que o suicida sente tanta dor? Primeiro que a sensação da nossa mente. Quando a gente vê nas mesas, nas reuniões mediúnicas, espíritos falando, ai, tá doendo, é a sensação, por quê? Pela cena que ele está vendo. O Wagner Paixão, um grande médium estudioso de Belo Horizonte, ele contou num relato essa semana que receberam um espírito que desencarnou na lama no acidente em Brumadinho, em que esse espírito conta para a mãe, né, que a mãe estava desesperada, e ele manda na psicografia, não, que a mãe tinha um sofrimento, desespero, que ele sofreu muito vendo aquela lama vir, vendo tudo virar e ele está ali dentro. E ele dizia para a mãe, minha mãe, meu avô fulano de tal, na hora exata que a lama passou, ele me puxou pelo braço, não senti nada. Ele disse que estava comigo para me buscar. Não senti dor nenhuma, não senti aflição nenhuma. E aí, nesse caso também ele comenta, muitas pessoas ficam desesperadas, né? E eles falam do amparo e do auxílio que esse caso aconteceu. Então a gente não pode parar para pensar em ficar nesse desespero, nem negar que não acontece nada e nem acreditar que a misericórdia e a história de cada um vai falar por si, mas que a gente possa entender a intenção com que foi feito. Isso é que eu acho mais importante. Mas o caso que eu queria contar não é esse. Enquanto conhecedores do Evangelho, estamos todos, nós ainda estamos buscando conhecer, mas a misericórdia e a caridade. Uma pessoa perdeu o filho com 16 dias de vida. Chegou numa casa espírita, foi atendida, foi explicado que aquele irmãozinho precisava só de 16 dias, que ela foi um instrumento de Deus para permitir que isso acontecesse, que confiássemos no plano maior, que tudo ele foi amparado, que ela estaria bem, que Deus certamente em uma era próxima, ela estaria com um novo filho nos braços. E aí ela saiu renovada. Encontra uma pessoa e pergunta para ela, por que você está chorando? Ah, porque eu perdi meu filho. Ela falou assim, filho não é seu não, filho é de Deus. Essa mulher nunca mais voltou na casa espírita. O que eu estou querendo dizer, o que nós precisamos entender, que nós estamos falando de algo muito sofrido, a dor de alguém que fez desistir, a inconsequência de alguém que causou um acidente, a dor de alguém que era tão grande que ele sucumbiu, a dor de alguém que não ensinaram ele a rezar. E aí a religião segura sim, gente, a religião segura sim. Deus na nossa alma, não é a religião, é Deus. Falar de algo maior. Olha só, um jovem de 14 anos tomou um determinado remédio, parada cardíaca, desencarna. A mãe com mais 3 filhos, comentando num comércio na cidade, contando. Meu filho de 14 anos, eu não recupero, é uma dor que não passa, é um pedaço de mim que não volta. E aí alguém escuta e fala assim, que idade que ele tinha? 14. Aí uma abençoada vai e fala com a mãe, uma mulher jovem, linda. Olha só, ele suicidou com 14, se ele tinha que viver 70 anos, ele vai sentir dor e sofrer tudo até lá. Porque eu sou espírita, eu estudei isso. Gente, onde está a nossa caridade?
Que conhecimento é esse que nos torna donos da verdade e não enxergamos a dor do outro? Muitas vezes, irmãos jovens, em sofrimento, em dor, em pleno desespero, a espiritualidade abraça, a misericórdia é muito maior. Nós não somos deuses, nós somos criação de Deus. O mínimo que nós podemos fazer, o mínimo, é dizer para os irmãos que estão tristes, nós estamos aqui, conte conosco, não desista. Essa dor vai passar, ela vai melhorar, ela vai diminuir. Vamos vencer. Mas aquela família em que um irmão sucumbiu e ele partiu por essas vias, que nós que nós sejamos, gente, aquele abraço em Cristo, que sejamos a luz para amparar. Nós não estamos aqui para derrubar ninguém. Isso pode acontecer no nosso lar, pode acontecer no nosso lado, pode acontecer na nossa frente. Então, o que nós precisamos entender, quem é o dono da verdade, nós não conhecemos. E muitas vezes isso acontece para educar a família. Aquele irmãozinho veio e ele sucumbiu, mas a espiritualidade está confortando, consolando. Que direito nós temos de colocar mais dor em alguém que já apanhou tanto da vida? Que direito é esse de nós acharmos que somos donos da verdade? Essa doutrina, que é uma doutrina de amor, ela nos ensina justiça divina e caridade. São 4 motivos, no mínimo, né? 4 tópicos que nos faz refletir sobre o reencarnar, o renascer. Todo irmãozinho que suicida vai voltar. Ele vai voltar. Não importa como ele vem, ele vai voltar, ele vai vencer. E quantas vezes ele desistir, a misericórdia divina vai permitir que ele avance até um dia que ele não desista. E ele vai voltar, e vai voltar a amar a vida, e vai dar valor. Mas não somos nós que temos que julgar. Nós reencarnamos muitos de nós reencarnamos por misericórdia divina para esquecer o mal que nós fizemos pelo véu do esquecimento. O tempo que nós estamos aqui, muitas vezes, nós estamos no corpo de mulher, estamos numa outra profissão, para que desafetos e obsessores de outra vida não nos achem. Nós renascemos para poder termos a oportunidade de esquecer um tiquinho o mal que a gente fez e nos fortalecer para uma próxima vida. Nós reencarnamos, gente, para reparar o mal que fizemos ao outro. Nós reencarnamos e renascemos para dentro da nossa família, do nosso trabalho, distribuir amor e socorrer o mal que nós fizemos ao outro. Hoje a gente vem fazer o bem, a gente vem servir, a gente vem ser o empregado, a gente vem ser a esposa, a gente vem ser o marido. Então, nós reencarnamos também com a infância, para vivermos uma infância em que durante os primeiros anos, os nossos vícios, os nossos defeitos, a gente implora que os nossos pais possam nos educar para quando a gente tomar o total domínio da nossa mente, quem nós somos, nós podermos ser influenciados pelo que o pai, a mãe e a nossa família vai nos ensinar. E aí a gente vence as dificuldades. Nós reencarnamos também, gente, para evoluirmos e aprendermos a vencer todos os nossos vícios, dificuldades, respeitarmos todo mundo pelo amor único, para que nós possamos começar a praticar o bem. Nós reencarnamos para vencer os nossos vícios e começarmos a amar. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Por que não é livre o homem de se pôr termo aos seus sofrimentos? Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta, somente por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes, o contrário é o que se dá, como nolo ensinam, não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sob as vistas.
Pessoal, quando a gente está falando em suicídio, né, e a gente está fechando o último tópico desse tema, né, a última questão, vale muito a pena a gente lembrar uma história que de todas as histórias de suicidas é uma das que Chico mais contava. Eu acho que eu já contei aqui numa outra questão que cabia também. Chico conta do pai que foi procurar por ele com uma filha nos braços, sem ouvir, sem falar, sem enxergar, totalmente deformada, e que os médicos diziam que ela sentia muita dor. E este pai falou assim: olha, eu tenho muito pouco dinheiro, consegui juntar, estou indo para São Paulo, e dizem que tem um tratamento, eu tenho que fazer alguma coisa para essa minha filha melhorar. A mãe tinha ido embora quando essa filha nasceu, deixou com esse pai. E esse pai se carregava essa filha que já estava grande, pesada, e Chico dizia, ele falou assim: me fala, porque o dinheiro que eu tenho é para chegar em São Paulo, o que eu faço? E Chico dizia que ele não estava sozinho, que ele deveria procurar todo bem, que a espiritualidade estaria com ele e que ele deveria procurar todos os recursos. E ao sair lá de Uberaba, este homem, Emmanuel diz a Chico: você está vendo ali, Chico, aquele pai com aquela filhinha? Sabe que história é essa, Chico? Ele era um homem bonito, cantava bem, dançava muito, vivia nos palácios, chegava em todos os lugares e prometia casamento para várias mocinhas, iludia todas, abusava delas na sua emoção. E esta jovem, aos 13 anos, ela se encantou por ele. E ele prometeu que voltaria para casar com ela. Pouco tempo, que ele só ia avisar os pais que ia casar. E ela ficou durante alguns anos aguardando. E no desespero de um amor, deixa a carta para os pais, sobe na murada do castelo onde ela morava e pula no precipício, onde ela arrebentou todinha a sua condição física. Por isso ela veio com tantas dificuldades. E ele, em cada lágrima que ele soltava, dizia Emmanuel, que em cada lágrima era um bálsamo que ia recuperando a condição perispiritual e que ele cuidaria dela ainda por muitos anos. A justiça divina nos ensina que renascer, nós temos um propósito. Um jovem soldado americano na Segunda Guerra perdeu as pernas, revoltadíssimo. E ele vivia blasfemando que Deus não existia. Um dia ele viu, do lado da casa dele, uma menininha de 5 anos afogando na piscina. E ele era um exímio nadador. Ele continuou praticando a natação mesmo sem as pernas. Como ninguém via, ele pôs a cadeira de roda na beirada da piscina, pulou, mergulhava, levantava a menina e a menina tomava ar. Até que alguém visse. Ele fez isso por um bom tempo. E ele levantava para a menina puxar o ar e não morrer. Até que alguns dos vizinhos viram aquilo ali e foram socorrer. E ele foi tratado como herói do bairro, né, dando entrevista no jornal americano. E ele dizia: eu tive muita vontade de me matar e achei que Deus era muito ruim comigo. Eu era jovem, bonito, ficar sem minhas pernas. Mas ele disse que naquele momento, quando ele viu aquela menininha, ele não lembrou, ele falou assim: olha, eu não estava nem aí porque eu não tinha as pernas. Eu só lembrei que eu mergulhava muito. Então eu segurava o máximo que eu dava conta para ela respirar e voltava de novo. E aí eu descobri por que Deus me permitiu viver até hoje, para agradecer a Deus, que naquele momento eu era um pulmão que ela não tinha, que estava comprometido naquela piscina. E eu agradeço a Deus porque já valeu todo o tempo que eu vivi de ter salvado uma vida. Graças a Deus eu não sucumbi. Eu vi que a minha missão não foi nem lutar na guerra, mas foi salvar aquela criança para mim aprender o que é o amor de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Podemos fazer nossa prece? Então vamos lá. Pessoal, Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, sobre as bênçãos de Dr. Pedro Luiz, todos os amigos do Plano Maior, em nome de Deus e em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de tomarmos conhecimento das bênçãos do Teu amor. Que cada um de nós, Senhor, encarnados e desencarnados, possamos propagar os ensinamentos de amor. Que cada um de nós, Senhor, possamos renovar a esperança nos nossos sentimentos, no nosso falar, no nosso olhar.
Que cada um de nós possamos ter atitudes melhores, pensamentos mais úteis. Buscarmos a esperança, mas não a esperança de ficar parados, de esperançar. É a esperança de saber que precisamos agir. E muitas vezes, Senhor, só de deixarmos de falar o mal, já estamos com esperança. Que nós deixemos de pensar nas coisas tristes e já estamos com esperança. Senhor, que nós consigamos abrir espaços, caminhos, tirar sorrisos, abraçar, Senhor, com vibrações de amor, todos aqueles que sofrem. Jesus, que a beleza das flores, que o brilho das estrelas, que os raios de sol perfumem a vida de todos nós, encarnados e desencarnados. Abraça o coração dos nossos irmãozinhos que estão no plano espiritual com tanta dor que querem causar a nossa dor. Abraça, Senhor, os corações para que ninguém mais, nenhum irmãozinho mais do plano maior, coloque nos nossos pensamentos tristeza ou desânimo. Que eles recebam toda a luz e todo o amor e desistam de nos perseguir, mas desistam e descubram que nós também podemos amá-los, pedindo perdão a todos aqueles que causamos dor. Vamos juntos acreditar no perfume da vida, no Cristo, no Deus, abençoando todo o nosso planeta, abençoando todos os países, seus dirigentes, seus políticos, seus médicos, seus cientistas, tudo fluindo na lei de amor, de convivência fraterna, de gentileza, do amar e do falar. Que cada um de nós possamos acender a luz do Cristo. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. O pessoal, então, semana que vem a gente já entra no capítulo 2 das penas e gozos futuros, o nada vida futura. E você contou do... agora me fugiu aqui, mas vale a pena assistir um filme que chama Como Eu Era Antes de Você, da Eutanásia, lembrei. Como Eu Era Antes de Você, um filme muito lindo. Bom, tem no Netflix. Gratidão, boa noite a todos, sempre juntos, né, Carol? Sempre juntos, até semana que vem, pessoal.